Eu cumprimento a todos os ouvintes da BCC Web Rádio, assim como do Brazilian Podcasts, aqui direto da Califórnia, nos Estados Unidos. Cumprimento a você que nos segue pelo Instagram da Brazilian Covenant Church, assim como por o Facebook e todos os meios de mídia e comunicação. Queridos, esta manhã, esta tarde ou esta noite, não sei a que horas você irá ouvir esse podcast, mas nós queremos cumprimentá-lo e queremos lhe dizer que nós vamos iniciar neste momento uma série que durará por algumas semanas, mas que é de muita importância para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre o tema eternidade. Por que falar de eternidade? O que é eternidade? Vamos procurar entender todos os motivos que levam o ser humano a querer se importar, a querer saber, a querer estudar sobre a eternidade. Em primeiro lugar, nós temos que salientar que a eternidade não foi colocada na vida do homem por um propósito humano ou por uma vontade humana. A eternidade foi colocada no coração do homem pelo Criador, por Deus, pelo Divino, por aquele que criou todas as coisas. Então, se você acredita em Deus, se você acredita em uma força superior, se você acredita em alguém que rege o universo, em alguém que criou todas as coisas, então você, com certeza, é alguém especial e alguém que precisa saber da eternidade. O tema desse assunto é falando de eternidade. Por que não falar de outro tema? Nós temos visto e ouvido em muitas mídias, em muitos locais, em todo o mundo, pessoas falando de N assuntos, pessoas falando de assuntos diversos, mas percebe-se uma falta de comprometimento em falar sobre eternidade. Parece que há uma forma discreta ou talvez, se não dizer, desprezível de falar de eternidade. Algo que está intrínseco às nossas vidas. Algo que nós carregamos dentro de nós. A eternidade, ela deve estar sendo discutida, falada e deve estar também sendo ensinada. Se ensina nos púlpitos, nos auditórios, se ensina nas plataformas sobre treinamento, sobre coach, sobre casais, sobre doutrinas, sobre diversos assuntos, vida financeira, vida emocional, psique, se fala acerca de automotivação, de autoajuda, mas não se ouve ninguém falando acerca de eternidade. Talvez, maybe, seja uma das coisas mais importantes que o ser humano deveria estar se preocupando era com a sua eternidade. De onde ele veio, por que ele é eterno, para onde ele irá. A eternidade é algo que não se compra com dinheiro. A eternidade também não se compra com a fama. A eternidade não se conquista com a inteligência, com a sabedoria, com a cultura humana.
A eternidade não se encontra nos livros de autoajuda e nem tampouco nas filosofias ou nos livros de antropologia. A eternidade se encontra quando nós estudamos o sentido verdadeiro da eternidade. Quando se fala de eternidade, os nossos olhos miram no céu, porque é como se essa distância entre a superfície terrestre e os céus, o universo, fosse a eternidade. Na verdade, eternidade é muito mais do que um lugar. Eternidade é muito mais do que uma estação geográfica. Eternidade está dentro de nós. É sobre isto que queremos falar, sobre eternidade. E para iniciar essa nossa conversa, para iniciar esta nossa fala acerca de eternidade, eu gostaria que você ficasse atento a um trecho da Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de Eclesiastes. Quem escreveu Eclesiastes? Quem escreveu Eclesiastes foi o rei Salomão. Segundo os historiadores, segundo tudo quanto se já ouviu falar deste homem, este homem foi o homem mais sábio que já palmilhou esta terra. Este homem recebeu de Deus sabedoria multiplicada para que ele pudesse administrar, reinar em um tempo de dificuldades. Então, eu quero lhe chamar a atenção para Eclesiastes, no capítulo 3 e no verso 11, que diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, ou melhor dizendo, pôs a eternidade no coração dos homens, para que ele, sem saber, possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Queridos, quando nós falamos de eternidade, a primeira coisa que nós devemos conhecer é a definição sobre eternidade. Aqui, a Bíblia, este livro, que é um dos livros mais lidos de todas as épocas, de todas as gerações, um livro de descobertas, um livro de autoanálise, um livro em que descortina-se o palco da vida para todos aqueles que podem e querem uma inteligência multifocal. Então, aqui diz, na minha tradução, que Deus fez formoso o seu tempo, mas ele também pôs a eternidade no coração dos homens. O que isso quer dizer? Significa que o homem foi projetado na sua essência eterno. O homem foi projetado com uma essência de eternidade. Porém, essa eternidade, à medida que o homem foi se distanciando de Deus, ela foi sendo perdida. Mas todo homem, nascido de mulher, concebido, que está nesta terra, ele tem sede pela eternidade. É por isso que muitos cientistas se aventuram para descobrir o universo. É por isso que muitos homens, eles se aventuram a gastar bilhões e trilhões de dólares para conhecer um pouco do universo, para conhecer a eternidade. É por isso que as pessoas vivem em busca de saber o que tem após a morte, porque eles sabem que eles são eternos. Todo ser humano, por mais capaz ou por mais incauto que seja em letra, em conhecimento, ele sabe que partindo dessa terra não se acaba. Ele sabe que partindo dessa terra existe um outro momento. Ele sabe que existe um novo
tempo, ele sabe que existe um kairos, ele sabe que existe uma eternidade lhe esperando. Todo ser humano dotado de inteligência e capacidade, ele sabe que o seu corpo é transitório, é passageiro, mas ele sabe que a sua alma e o seu espírito são eternos. Então, eu gostaria de parafrasear e dizer aqui a definição de eternidade dada pelos livros, pelos dicionários. O que é a eternidade? A definição de eternidade é dada por aquilo que não tem início e nem tem fim. Aquilo que já era e aquilo que ainda permanece sendo. Por que falar de eternidade? Eternidade porque está dentro de nós a eternidade. Então é importante que nós sabemos que por mais que estejamos aqui nesta terra, no Cronos, a nossa vida futura será no Kairos. Queridos, nós queremos que este tema seja discutido, nós queremos ouvi-los, nós queremos trazer convidados para falar acerca de eternidade. Mas nós queremos, nesse primeiro momento, trazer uma reflexão, uma introspecção, para que você desperte para este tema e você busque se inteirar deste tema. Eternidade, ela vem de uma palavra trazida do grego, o kairos, ou seja, o atemporal. Deus é um ser atemporal, ele está em todas as épocas, em todos os tempos. Ele existe desde tudo quanto foi formado por ele, porque ele já era, porque ele está no Kairos. Como fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, conforme os escritos de Gênesis, que nos descreve a criação de Deus e que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus ali estava nos fazendo eternos. Deus estava dizendo: o homem, o corpo voltará ao pó, o corpo voltará ao barro, mas a alma e o espírito que se fundem em um, isto é eterno. Nós poderíamos falar aqui sobre triunidade. Deus, ele é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos uma triunidade. Nós somos corpo, que é perecível, alma e espírito. A alma e o espírito não são perecíveis. A alma e o espírito são eternos. Eles se fundem em um na eternidade. Dependendo de como nós vivemos nesta terra, um curto espaço de tempo, que a Bíblia Sagrada que diz que é de 70, no mais 80 anos, o restante disso é só canseira e enfado. Significa dizer que somente o corpo é temporal, somente o corpo ele é físico, metafísico, mas a nossa alma e o nosso espírito, a semelhança de Deus e a semelhança da sua criação que somos, ele é eterno. Ele não prescreve, ele não se vence, ele não se expira, ele não expira. Não, ele é eterno. E por que devemos conhecer e falar sobre o que somos? É óbvio, precisamos conhecer aquilo que somos. Precisamos conhecer de onde viemos, como estamos, mas muito mais importante, para onde vamos. Porque existe uma eternidade onde iremos viver. Porque existe uma eternidade onde todo ser humano passará o restante da eternidade.
porque somos eternos. Então, por isso devemos conhecer e falar sobre isso, sobre eternidade. É muito mais importante, queridos, nós falarmos sobre eternidade do que nós falarmos sobre aquilo que é transitório, sobre aquilo que é crítico, sobre aquilo que fica nesta terra. Vou lhe dar exemplos. É muito melhor falar sobre a nossa eternidade do que falar sobre inteligência artificial. A inteligência artificial foi descoberta a partir dos homens que fazem projetos de computadores super avançados para substituir o homem. Mas a inteligência artificial, os computadores, eles não são eternos e nunca terão eternidade. Então, eles têm muito pouco a nos ensinar, porque eles não têm aquilo que nós temos, a eternidade. Então, melhor do que falar sobre inteligência artificial, melhor do que falar sobre super-robôs, melhor do que falar sobre planetas e poeira cósmica, é falar sobre a nossa vida, é falar sobre a nossa existência, é falar sobre a nossa eternidade, é conhecer a nós mesmos e conhecer o nosso futuro. Isso é importante. Eternidade deva ser um dos assuntos mais importantes e mais procurados a nós termos conhecimento. Ouvimos falar de muitas coisas, procuramos nos inteirar de muitas matérias, de muitos assuntos. Falamos sobre políticas, falamos sobre social, falamos sobre finanças, falamos sobre comportamentos, falamos sobre família, falamos sobre relacionamentos, falamos sobre prosperidade, falamos sobre a psique humana, falamos sobre tantos artigos, mas esquecemos de falar do mais importante, da eternidade, daquilo que foi colocado e que é alvo da nossa existência. Falar sobre eternidade é conhecer muito mais sobre nós mesmos do que se interessar pelas ficções do mundo. As ficções do mundo, elas passam. As ficções do mundo são apenas invencionices, mentiras, entretenimentos. Mas a eternidade, ela está intrinsecamente ligada a nós mesmos, a nós seres humanos. Venha conhecer conosco sobre a eternidade e você descobrirá o seu próprio futuro. Esteja conosco nos nossos próximos capítulos e você descobrirá um mundo novo. E você descobrirá que a felicidade consiste naquilo que estamos projetando para a nossa eternidade. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Deste que vos fala, Pastor Enéas Barbosa, da Brazilian Covenant Church, uma igreja família, uma igreja real, verdadeira, nos Estados Unidos, na Califórnia. Deus te abençoe.